Às vezes as pessoas não entendem porque é que a igreja do Senhor como um todo faz o que faz. Porque é que às vezes a igreja do Senhor age de maneira tão inesperada diante do mundo. Por que é que a igreja do Senhor vai até dentro de abrigos, de prisões? Por que é que a igreja do Senhor gasta dinheiro e recursos e tempo indo até orfanatos, hospitais ou cuidando de moradores de rua? Às vezes as pessoas tentam encontrar apenas razões que não é que elas não sejam tão profundas, mas é que elas não são as razões exatas. Às vezes até mesmo quem está dentro da igreja não consegue entender exatamente por que é que nós fazemos o que nós fazemos. Muitas pessoas acham que é por amor, e eu digo é por amor, também, mas não é por qualquer amor, porque tem muita gente que ama, mas não faz as coisas pela razão certa. E talvez tenha até muita gente que faça as coisas certas, mas que ainda não sabe exatamente por que é que se deve fazer essas coisas certas. E quando eu falo de coisas certas, não é apenas a ação social da igreja. É porque, por exemplo, um cristão autêntico, assume o preço da verdade em todos os momentos. Porque é que, por exemplo, um cristão genuíno chega e confessa seus pecados, mesmo quando ninguém sabe que ele pecou. Por que é que um cristão genuíno se nega a trair sua esposa, quando ninguém saberia o que estaria acontecendo? Por que é que um jovem cristão genuíno se nega a se envolver com as drogas, quando tudo coopera para que ele possa se envolver sem aparentes consequências? Por que é que o comportamento de um cristão é diferente tanto em público quanto na vida privada? Por que é que um cristão verdadeiro e genuíno não sucumbe a determinados pecados, e quando sucumbe se arrepende e confessa, mesmo sem ninguém estar olhando? Veja, a diferença da vida de um cristão não é apenas o que acontece em público, é aquilo também que acontece dentro da sua intimidade. E se não for assim, então esse cristianismo ainda não é bem um cristianismo, né? Ainda está caminhando talvez para ser um cristianismo. Se você não se arrepende daqueles pecados que você não é flagrado cometendo, então você ainda está numa caminhada mais distante. Isso não quer dizer que você não seja cristão, isso apenas quer dizer que sua caminhada ainda tem que percorrer mais. Mas é interessante essa situação, porque é que nós fazemos o que fazemos quando ninguém está olhando? Por que é que nós fazemos o que fazemos sem esperar agradecimento ou vanglória ou honra? A resposta é uma só: porque nós conhecemos e buscamos conhecer o Senhor Deus Todo-Poderoso. Paulo diz lá em Timóteo que a razão para que ele tenha enfrentado tantas dores, a razão para que ele esteja preso injustamente e não se revolte, é porque ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Porque ele sabe em quem tem crido. E essa é a razão pela qual Paulo entrega a sua vida por completo, e não só a sua vida pública, mas a sua vida íntima, ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
Na carta aos Romanos, sabe, essa é uma carta que sempre tocou muito o meu coração. Eu tenho uma experiência particular com essa carta. Ela esteve presente em momentos cruciais da minha vida, inclusive logo depois eu me converti com um texto da carta aos Romanos. Eu tive um impacto gigante depois de transformação por causa da carta aos Romanos, e Deus sempre usou esse texto de maneira profunda na minha vida. E hoje eu estava, desde ontem, preparando essa pregação e olhando e dizendo: eu vou pregar na carta aos Romanos, lembrando de tudo aquilo que Deus fez na minha vida através desta carta. E olhando para um panorama geral, o que é que Paulo constrói e como é que Paulo apresenta a Deus nesta carta. E como essa carta interfere no que é a minha vida e no que é a vida de tantos cristãos ao redor do mundo e em todas as épocas. Porque através dessa carta, Paulo levou um grande tempo mostrando algo que muitas vezes os cristãos não se dão conta. Nós, antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos de fato saber em quem temos crido. A carta aos Romanos, ela tem uma coisa muito interessante. Ela passa 11 capítulos apresentando uma teologia, apresentando quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo, quem é o homem e o que é que Deus está fazendo na humanidade. Eu quero falar sobre isso hoje, porque eu acredito que todas as nossas ações precisam ser profundamente alicerçadas num conhecimento real de Deus. Chega de agir e fazer coisas porque a igreja está fazendo. Chega de agir e fazer coisas porque é bonito fazer. Chega de agir por emoção. Lá em 1 Pedro capítulo 4, ele diz assim: ora, já passamos muito tempo fazendo aquilo que agrada aos pagãos. Chega. E buscar alegria, buscar, honra, buscar exaltação e reconhecimento é coisa que qualquer um faz. Portanto, nós precisamos conhecer as razões certas para fazer o que fazemos como cristãos. Ontem, na conferência Nuvem, eu fui chamado meio que de última hora lá para falar sobre cosmovisão cristã. E citei uma fala de um filósofo ateu chamado Bertrand Russell, que dizia assim, justamente no livro que ele está explicando, o título do livro é assim: Por que eu não sou cristão? E é curioso como ele entende o que é ser cristão da seguinte maneira: ora, ser cristão não é ter uma vida boa, ser cristão não é apenas fazer coisas certas. Qualquer um é capaz de fazer coisas certas. Qualquer um é capaz de ter senso moral. Qualquer um é capaz de amar. Qualquer um é capaz de fazer obras sociais. Qualquer um é capaz de se alegrar na alegria do outro. Ser cristão significa carregar em si um conjunto de convicções, acreditar num conjunto de convicções a respeito de Deus e ter um relacionamento profundo com Cristo, sabendo que esse Cristo é Deus. Então, ser cristão não é apenas agir como um. Ser cristão é, antes de tudo, saber por que se age da maneira que se age e entender quais são as verdadeiras ações de um cristão agir como age. Porque as minhas perguntas são: por que é que um cristão é cristão quando ninguém está olhando?
Por que é que você é fiel a Deus, fiel à sua esposa, fiel ao seu marido quando ninguém está olhando? Tem que ter uma razão maior, tem que ter uma razão interna, tem que ter uma razão de dentro de você, e essa razão, ao meu ver, só se explica quando eu sei em quem tenho crido. E Paulo, na carta aos Romanos, explica em quem ele tem crido e em quem nós devemos crer. Essa carta começa os 3 primeiros capítulos ali, mostrando a condição pecadora de toda a humanidade. A primeira coisa que Paulo fala, antes de apresentar a Cristo, apresenta o homem a ele mesmo. E diz assim: todos pecaram, por isso destituídos estão da glória de Deus. Lá no capítulo 3, verso 23. Ele apresenta a condição, sabe, a condição de degradação humana do homem sem Deus. Do homem que só busca as coisas para si, do ser humano que só busca a coisa para si, que é egoísta, é blasfemo, é mentiroso, é arrogante, e chega ao ponto de se degradar de tal maneira que nega a sua imagem e semelhança com Deus, que vai destruindo cada vez mais essa condição. E ele fala sobre aquele povo que negou a Deus, o povo judeu, fala também sobre o povo não judeu, os gentios, que somos nós, pelo menos em maioria, e diz: essa é a condição do homem. A carta de Paulo aos Romanos começa os 3 primeiros capítulos apresentando o homem a ele mesmo, e dizendo: a tua condição sem Deus é essa. Tu és um pecador, tu és indigno, tu não tens para onde ir sozinho. Mas ao passo que Paulo dedica ali 3 capítulos e meio praticamente, falando sobre isso, aí ele inicia um outro processo dentro da sua carta. A partir do capítulo 3, verso 20 até o 5, Paulo se dedica a mostrar o maravilhoso trabalho de Cristo na cruz. O trabalho que Cristo fez para nos redimir. O trabalho que Cristo fez para recolocar o homem, reposicionar o homem, sabe, no lugar onde Deus quer. E não só o homem, mas toda a criação. Ali Paulo está ensinando: olha, por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e por meio de um só homem esse pecado está sendo perdoado, daquele que não pecou, daquele que não errou. Ele está ensinando sobre a substituição da nossa culpa, sobre a substituição da nossa pena, e dizendo: reconheça, você pecou, você errou, você, sabe, anda por caminhos tortos, mas existe uma esperança, porque Cristo Jesus, por meio da cruz, muda toda essa realidade para todos aqueles que creem. E essa realidade é substituída no poder único e exclusivo do nome do Senhor. Então você não precisa ser aquele povo sem identidade, você não precisa ser aquela pessoa distante lá, você não precisa ficar no mundo caído, porque o Senhor Jesus Cristo está reconstruindo esse mundo através da cruz. E ele mostra que a obra de Jesus Cristo não parou naquela cruz, mas ela continua hoje na restauração de tudo o que Deus fez. Mais adiante, Paulo, já nos capítulos 6 a 8, Paulo se dedica a mostrar a ação do Espírito Santo para nos convencer do pecado e para nos capacitar a vencer o pecado. E esse é um trecho muito lindo das Escrituras,
Lá no capítulo 7, Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Miserável homem que sou. Mas ali também ele diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele vai mostrar nos capítulos 6 até 8, o quanto o Espírito Santo é capaz de nos transformar, de modificar a nossa vida e de modificar o nosso destino eterno. Ele vai dizer, olha, o pendor, ou a tendência da nossa natureza carnal é nos levar para a morte. Mas a tendência do Espírito Santo é nos dar vida e vida para toda a eternidade. Que coisa linda Paulo está mostrando nessa carta. Ele está mostrando quem nós somos, e como Cristo, como o Espírito Santo, e depois como o próprio Deus Pai, nos capítulos 9 a 11, interferem diretamente nessa condição humana nossa. Nos capítulos 9 a 11, ele se dedica a falar, ou a explanar sobre a graça de Deus e sobre a sua fidelidade. Sobre a forma como Deus graciosamente olha para nós e sem enxergar mérito nenhum, diz, eu vou derramar a minha graça e o meu amor sobre a vida de vocês. E eu quero falar exatamente sobre essas manifestações todas da Trindade na nossa vida, como manifestações que nós precisamos conhecer, para que saibamos o que é verdadeiramente ser cristãos. Sabe, nós temos confundido muitas coisas. Por quê? Porque não conhecemos do jeito que precisamos conhecer. Jesus Cristo diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Essas duas coisas têm que andar em conjunto para que nós saibamos de fato em quem temos crido. Nós não podemos viver só da experiência com Deus. Nós não podemos achar que conhecemos Deus apenas pela experiência que temos com Ele, pelo que Ele fez em nossa vida. Olha, se nós olhássemos para personagens bíblicos, talvez tivéssemos a oportunidade de perguntar a eles quem é Deus para você, eu fico imaginando certas respostas. Aquele homem que estava lá do lado do tanque de Betesda, há não sei quantos anos, há 30 anos sem andar, e Jesus Cristo disse, levanta-te e anda, talvez ele dissesse assim, Deus é a força das minhas pernas. Aquele homem que tinha o braço ressequido, estava no templo e Jesus Cristo o curou, talvez dissesse, o Senhor é a força dos meus braços. Talvez o cego Bartimeu respondesse assim, o Senhor é a luz dos meus olhos. Talvez a filha de Jairo tivesse dito assim, Ele é o ar que eu respiro. Talvez a mulher do veio de sangue tivesse dito, Ele é a minha cura. Mas seguramente todas essas respostas, embora corretas, são incompletas, porque elas seriam apenas um louvor àquilo que Deus fez e não àquilo que Deus é. E seguramente também seria uma motivação errada eu dizer, eu vou pregar o Evangelho porque Deus me curou. Quer dizer que se Deus não me curar, quer dizer que se Deus não fizer nada aparentemente diferente por mim, eu não devo nada a Deus? Deus não é apenas aquilo que Ele faz por nós. Deus é muito mais. E hoje esse culto eu pretendo que seja muito mais doutrinário mesmo, no sentido de dizer, de refletirmos de fato quem é essa trindade, quem é esse Deus
a quem adoramos? Quem é esse Deus a quem levantamos as mãos? Quem é esse Deus que nos motiva a fazer coisas que o mundo não entende? Quem é esse Deus que nos impede de pecar quando ninguém está olhando? Quem é esse Deus que nos obriga a confessar pecados, que nos faz sentir mal diante dos nossos erros? Quem é esse Deus que coloca dentro de nós um senso diferente de justiça, de paz, de amor? Quem é esse Deus que faz coisas tão absurdamente diferentes do que nós somos acostumados a ver? É isso o meu propósito hoje. Falar apenas teologicamente de quem é esse nosso Deus. E eu quero falar a respeito desse Deus, queria que você abrisse sua Bíblia aí, capítulo 11 da carta aos Romanos, a partir do verso 33, porque esse é um momento de uma certa epifania de Paulo. Talvez aí na sua Bíblia ele diga assim, aqueles títulos que os autores, que as editoras da Bíblia colocam aí, né? Talvez alguma tenha doxologia, alguma tenha adoração, mas sabe, Paulo, depois que vem fazendo essa construção, ele apresenta o homem a ele mesmo, depois ele apresenta a obra de Cristo na cruz, depois ele apresenta a obra do Espírito Santo dentro de nós, depois ele apresenta a graça de Deus, e aí quando ele vai terminando esse capítulo 11, parece que Paulo faz assim, eu tenho que dar uma respirada, eu tenho que parar para louvar a esse Deus, porque parece que Paulo se dá conta da revelação maravilhosa sobre Deus que ele recebeu, e para adorar o Deus Santíssimo, para adorar a Trindade como um todo, o Jeová maravilhoso do Antigo Testamento, e dizer assim, olha, eu louvo a esse Deus, eu adoro a esse Deus, eu vivo para esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Essa é uma epifania de adoração, é um momento de grande exaltação que Paulo tem, e ele resume de maneira poética, lírica, meio cantando a alegria de estar diante desse Deus tão maravilhoso. E ele diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É lindo isso. Esse trecho já virou música, né? Uma das músicas mais bonitas do Kleber Lucas é baseada nesse texto das Escrituras. E esse é um hino de louvor a Deus, um hino de adoração, um hino de profundo reconhecimento de quem Deus é. Veja que em momento algum Paulo está se referindo ao que Deus faz, mas está louvando apenas pelo que Ele de fato é. Mas o que Paulo está louvando aqui, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeiro, Paulo está louvando os atributos da natureza divina que agem como instrumento da redenção humana. Paulo louva a Deus, Paulo exalta ao Senhor, mas exalta alguns atributos da sua natureza divina. Ele começa dizendo assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. A palavra profundidade aqui, é como se ele dissesse assim, como são inexauríveis, como é infinita a tua riqueza, a tua sabedoria, o teu conhecimento. Paulo reconhece que todos os recursos de Deus, que toda a natureza divina é utilizada como elemento de
de bênção, como elemento de redenção para toda a humanidade. E ele está festejando isso alegremente nesse hino que ele celebra diante de Deus, dizendo com tanta força: ó, profundidade da riqueza. E a riqueza aqui, eu sei que lendo em português aqui na NVI, aparenta que riqueza seja um adjetivo, mas no grego ele mostra claramente que a riqueza é um dos atributos de Deus. E esse é o primeiro atributo de Deus que Paulo vem louvar nesse momento e dizer: essa inesgotável riqueza que vem sobre a tua sabedoria, que vem sobre o teu conhecimento. E obviamente não está se falando aqui de riqueza material, embora pudesse se dizer também, mas o contexto aqui é que essa riqueza é espiritual e é tudo aquilo que Deus oferece para que nós o conheçamos e que sejamos salvos. É a riqueza da salvação, a riqueza da espiritualidade, é que Paulo louva nesse lugar. É a riqueza da eternidade, é a riqueza que Ele nos oferece, é a riqueza que nós herdamos com Cristo. Essa riqueza foi tantas vezes celebrada nas cartas de Paulo, referindo-se como um suprimento ofertado a todo o crente lá em Filipenses, um suprimento de alegria, um suprimento de paz, um suprimento de felicidade genuína. Quando Paulo diz assim: a paz de Deus que excede a todo entendimento, ele baseia toda essa estrutura na ideia das riquezas de Cristo, nas riquezas do Senhor Todo-Poderoso. E Paulo louva aqui porque essas riquezas estão a nosso serviço. Mas Paulo vai mais adiante e louva a inexaurível sabedoria de Deus. E aqui ela se refere aos decretos de Deus que produzem benefícios. A sabedoria de Deus é uma referência a todos os decretos do Senhor, que mesmo quando não entendemos, produzem benefício em nossas vidas. Às vezes nós não entendemos como certas coisas nas Escrituras podem produzir benefício porque elas atentam contra a nossa vontade. Aqui a militância que Paulo fala lá em Romanos 8, entre a carne e o espírito, que fala lá em Gálatas 5, do fruto da carne e o fruto do espírito. Aqui, em tantas vezes que os conflitos estão muito claros entre o que nós desejamos, a nossa natureza carnal, revelada lá em Colossenses 3, 5, e a natureza de Deus que habita em nós, revelada lá em 1 Pedro capítulo 2, são conflitos que acontecem dentro de nós e a gente às vezes fica pensando: como é que esses decretos de Deus podem produzir benefício? Se o que nós imaginamos que todo benefício é seguir a nossa vontade. Às vezes nós não compreendemos como não ter a nossa vontade satisfeita pode ser de alguma maneira pode ser de alguma maneira um benefício. Como ouvir não de Deus pode ser algum benefício. Sabe, Deus usa o sim e o não para nos abençoar. Mas quando Paulo está falando sobre sabedoria, Paulo está falando sobre toda a lei de Deus que é benéfica para o ser humano. Ele está falando que cada um dos decretos do Senhor é benéfico para toda a humanidade, para toda a criação. E isso é algo que nós devemos ter em mente quando pensamos em Deus e quando pensamos em cada atitude nossa. Sabe por quê, gente? Porque embora nós não entendamos tudo que vem de Deus, a primeira coisa que nós temos que ter é um altíssimo nível de confiança nele. Precisamos confiar que esses decretos de Deus são benéficos para nossas vidas. E agir de acordo com os decretos da lei de Deus, confiando que eles são benéficos para toda a criação. Às vezes, meus amados,
nós escolhemos a vontade da carne porque achamos que ela é melhor do que a vontade de Deus. Às vezes nós não abrimos mão de certas coisas por um determinado tempo, porque achamos que o tempo é agora e não é o tempo de Deus. Às vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus, às vezes nós não buscamos saber a vontade de Deus, às vezes nós não buscamos conhecer aquilo que de fato vem de Deus. Às vezes nós tentamos até enganar a Deus. Sabe aquelas histórias de que a gente quer se beneficiar por coisas que são erradas, que nós sabemos que são erradas. Nós achamos que podemos escapar das coisas com determinadas mentiras, nós podemos escapar de determinadas situações ou ganhar um dinheiro que não nos pertence, ou evitar de pagar imposto. O que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo, não, nem todo decreto de Deus é benéfico. Muito mais benéfico vai ser seguir a minha vontade. Às vezes nós paramos o nosso tempo para tantas outras coisas, mas não paramos para ouvir a vontade de Deus, para conhecer a vontade plena de Deus, para conhecer verdadeiramente a Deus. E o conhecimento de Deus começa a doer nossos ouvidos, e tudo a respeito de Deus é chato, porque não entendemos o que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Paulo está dizendo aqui, está louvando a Deus pela sua sabedoria, porque ele entende que tudo o que Deus decreta é o melhor. E se você entender isso, você passa a agir diferente. Às vezes eu olho para o meu filho e sei que é só uma criança, não tem compreensão completa das coisas, e vejo que talvez ele não entenda quando eu digo que é hora de parar de assistir a televisão, ele não entende quando eu digo que é hora de ir dormir, ele não entende que aqueles decretos que eu faço sobre a vida dele são para o bem dele. E às vezes eu tenho que obrigá-lo a obedecer. Mas quando nós entendemos que esses decretos de Deus são maravilhosos, que a sabedoria de Deus é melhor do que tudo, nós obedecemos apenas por uma razão: confiança. Confiança é o vínculo da fé. O terceiro atributo que Paulo louva nesse versículo é o conhecimento. É conhecer. O conhecimento difere da sabedoria porque o conhecimento é conhecer os contextos, conhecer as situações, é saber o que é melhor para cada um de nós. É saber onde cada indivíduo está e o que cada um verdadeiramente precisa. Isso ele faz com o auxílio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu lembro aqui daquele filme O Todo-Poderoso, lá com Jim Carrey, que ele recebe os poderes de Deus, mas não recebe os atributos de Deus. E ele vai agir agora como um ser humano. E diz assim: rapaz, eu faço as coisas melhor do que Deus. Eu faço porque Deus não é essas coisas todas. E aí ele recebe aquele poder de Deus, e agoniado lá, ouvindo o pensamento do povo, as orações do povo, ele decide fazer um sistema de computação e dizer assim, e começa a responder lá no computador, cada oração, respondendo, e diz: rapaz, tem muito trabalho, Deus tem que se dedicar. Ele não compreendia que Deus se dedica ao ser humano, ele não compreendia que Deus ouve cada oração, que Deus se importa com cada oração, mas que Deus tem pleno conhecimento sobre o contexto de cada pedido de oração daquele. E aí uma hora ele cansa e diz assim: sim para tudo, pá! E aí o mundo se torna um caos, né? Se torna um caos, porque vocês já pensaram, se tudo que você pedisse Deus atendesse? Você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre tanto de bobagem que a gente pede a Deus, e depois a gente reflete e diz: ainda bem que Deus não me deu? Eu não sei se vocês já fizeram um tipo de reflexão, mas eu já fiz. Eu digo: rapaz, tem certas coisas que eu pedi a Deus que se Ele tivesse me dado,
Rapaz, tinha sido tudo desmantelado. Eu lembro de uma história de Jeca Tatu, né? Quando eu era criança, tinha muito livrinho paradidático de Jeca Tatu. Aí Jeca Tatu era metido a sabido demais, e um dia deitou-se embaixo de um pé de jabuticaba, e olhou para cima e disse: rapaz, o povo diz que Deus sabe o que faz, mas não sabe não. Olha só, uma árvore desse tamanho para ter uma frutinha tão pequenininha, e uma raminha desse tamanho tem a melancia. Não era para a melancia crescer na árvore grande e a jabuticaba na raminha? Aí ele adormece embaixo do pé de jabuticaba e acorda com a jabuticaba na testa. Tuf! Aí ele diz: até que Deus não está tão errado assim não. Às vezes nós queremos achar que Deus não é tão perfeito, que Ele não sabe tanto das coisas, porque nós não conhecemos o contexto de tudo que Ele faz. O conhecimento de Deus é o que dá o contexto para que Ele diga o sim e o não. É para que Ele aplique a sabedoria dEle, a lei dEle às nossas vidas. É para que Ele diga a você: eu curo ou não curo. É para que Ele diga a você: eu abro a porta ou eu fecho a porta. É para que Ele dê a resposta correta a você e não fique apertando o sim para tudo, nem o não para tudo. Paulo reconhece esses atributos de Deus, é a primeira coisa que nós precisamos conhecer de Deus. Deus é rico em graça e misericórdia, e por isso Ele nos dá a salvação. Deus é sábio e completamente sábio, e por isso todos os seus decretos são perfeitos. Deus conhece todo o contexto de nossa vida, e por isso Ele tem autoridade para dizer sim e para dizer não para as nossas orações. Esse é o primeiro louvor de Paulo, o louvor de quem reconhece os grandes atributos do Senhor, o louvor de quem reconhece quem esse Deus é de fato, de quem não faz fantasias, de quem não compara Deus com um gênio na lâmpada, que é só dar uma esfregadinha e Ele atender os nossos pedidos. O segundo louvor de Paulo está na parte B do versículo 33, quando ele diz: quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O segundo louvor de Paulo é a forma como Deus age sobre toda a criação. Ele louva os juízos de Deus. Do ponto de vista moral, Paulo reconhece o quão insondáveis são os juízos de Deus, o quão justo é Deus em todas as coisas, o quão justo é Deus em dizer o sim e o não, em permitir que coisas aconteçam ou em permitir que coisas não aconteçam. Às vezes nós olhamos para a nossa própria história e queremos encontrar algum mérito diante de Deus. Olhamos para certas circunstâncias e perguntamos: onde é que está Deus? E quantas vezes as pessoas perguntaram isso? Quantas vezes as pessoas olharam para situações terríveis da vida e perguntaram: onde está Deus? Eu me lembro que eu ouvi essa pergunta de um colega meu, um colega ateu dentro da universidade, que quando soube daquele caso das duas mulheres que mutilaram uma criança, a criança passou mais de um ano mutilada porque elas eram lésbicas e não aguentavam ter um filho menino, porque entendiam que aquilo ali, sei lá, era um produto de um machismo não sei de onde. Elas mutilaram o menino e depois mataram esse menino com requintes de terrível crueldade. Alguém olhou para mim e disse: onde estava Deus nessa hora? Um livro chamado The Sunfly, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, mostrando como os nazistas executaram crianças muito novinhas, de 3, de 4, de 5 anos de idade. Perguntava: onde estava Deus durante o Holocausto? A resposta é difícil, mas a resposta é:
Deus estava no controle de todas as coisas. Quando Paulo diz que os juízos de Deus são insondáveis, ele está querendo dizer, olha, tem coisas que Deus faz que realmente não podemos compreender. Tem coisas que Deus permite que de fato nós não podemos compreender. Mas uma coisa nós não podemos pensar. Não podemos imaginar que Ele seja injusto. Portanto, se nós não compreendemos a justiça de Deus por completo, nós devemos confiar nessa justiça. Paulo louva as características de Deus que ele não é nem sequer capaz de conhecer. Mas Paulo não louva apenas o sentido moral dos atributos de Deus. Ele louva também o sentido estratégico de Deus. Como Deus permite que certas coisas aconteçam na vida das pessoas, e porque Ele diz que mesmo coisas estranhas acontecendo em nossas vidas, nós devemos louvar a Ele. Em tudo dai graças, e é muito difícil dar graça por todas as coisas. Em tudo dai graças, como é difícil. Como é difícil porque, sabe, olhar para certas tragédias que acontecem em nossas próprias vidas é muito difícil. Entender por que meu pai morreu quando nós estávamos no melhor momento do nosso relacionamento foi muito difícil. Entender por que meu pai morreu quando, sabe, eu estava vivendo o cristianismo de fato e autêntico dentro daquele relacionamento foi muito difícil. Mas Deus depois me mostrou que aquela morte trouxe bênção para muitas outras vidas, por meio do meu testemunho. Às vezes entender coisas simples, como quando eu trabalhava no Estado, e ali eu me esforçava e dizia, poxa, trabalhando direito, desenvolvendo projetos, fazendo coisas bacanas. Aí um dia, eu cheguei 2 anos e meio trabalhando lá, num cargo de coordenação, com um salário que era bom e tal, e aí de repente eu cheguei num dia, numa segunda-feira, tinha uma pessoa sentada no meu lugar, um amigo meu por sinal. Eu digo, o que é que tu está fazendo aí? Ele fez, tu não soubesse não? Não, sobre de quê? Você foi exonerado. Tomei aquele susto, faltou terra embaixo dos meus pés, estava no 6º andar, desci aquelas escadas, não quis nem pegar o elevador porque eu estava chorando, e dizia, meu Deus, por quê? Eu trabalhei, eu fui correto, eu nunca faltei, eu desenvolvi projetos importantes aqui dentro, eu não fui um funcionário público negligente, eu não fui, sabe, aí cheguei nessa época, meu pai ainda era vivo, quando cheguei lá embaixo, pai, fui exonerado, eu não sei porquê, e eu chorando ali, e meu pai me deu umas palavras de consolo, depois eu liguei para pastor Sérgio, disse, cara, estou aqui perdido, sem chão na minha vida, o que é que eu faço? Tenha calma, Deus vai cuidar. E depois daquilo ali, Deus me mostrou que realmente eu estava no lugar errado, porque a primeira coisa que eu vi, uns dias depois, quando começou a campanha, foi meus colegas que trabalhavam no mesmo cargo que eu, lá na Epitácio Pessoa, com as bandeiras de político na mão, fazendo assim, ó, escondendo o rosto e fazendo. E eu digo, graças a Deus que eu não estou mais nesse negócio. Eu tinha trancado meu mestrado, eu tinha parado de estudar por causa daquilo. E aí eu digo, não, vou retomei o mestrado, terminei o mestrado, passei no concurso da universidade, faço o que eu amo, evangelizo dentro da universidade, desenvolvo as coisas que eu amo, tenho tempo para a igreja e vivo outra vida. Eu digo, como Deus tem estratégias maravilhosas e às vezes nós não acreditamos que o mal vem para o bem.
Quão insondáveis são os seus caminhos, é o que o Senhor diz. Quão insondáveis são os seus caminhos, é o que Paulo nos ensina aqui, e louva a Deus por isso. Então, se você está caminhando e não entende para onde está indo, tenha certeza, o Senhor está cuidando de você. A terceira coisa que Paulo louva é a soberania e a completude de Deus. Ele pergunta assim: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? A resposta é simples. É a mesma resposta para todas as perguntas: ninguém. Ninguém conhece a mente do Senhor, ninguém é conselheiro de Deus, ninguém deu nada a Deus para que mereça qualquer tipo de recompensa. Paulo está aqui talvez lembrando Isaías 40, que faz essa mesma pergunta, e talvez trazendo à memória aquilo que os judeus sempre fazem até hoje em seus cultos, quando ele diz: ouça Israel, só o Senhor é Senhor, só o Senhor é soberano, só o Senhor é Deus. Ouça, ó Israel. Paulo está dizendo aqui que Deus é soberano, é completo e não precisa absolutamente de ninguém. Mas assim mesmo, Ele tem desígnios provindos de sua mente, porque ninguém conhece a mente de Deus, mas a mente de Deus é perfeita e organiza tudo. Ninguém é conselheiro de Deus. Mas, sobretudo, não há ninguém que tenha feito nada por Deus, porque tudo pertence a Deus. Nós não damos nada a Deus que já não seja dele. E essa soberania e essa suficiência de Deus são louvadas por Paulo para dizer assim: Deus se preocupa com pessoas que não são capazes de dar nada a Ele. O que Paulo está nos mostrando aqui, se essa é uma pergunta retórica, quando ele pergunta quem conhece a mente de Deus, a resposta é ninguém. Quem foi seu conselheiro? Ninguém. Quem fez alguma coisa, ou quem deu alguma coisa para que Deus o recompensasse? Ninguém. Mas mesmo assim, Deus, do alto da sua glória, se importa com cada um de nós e derrama a sua graça sobre cada um de nós, sem que haja nenhum mérito, sem que haja nenhuma dívida, sem que haja nenhum tipo de recompensa, porque o que Deus nos dá é de graça, é simplesmente de graça. E isso é o que eleva Paulo a reconhecer, que Deus é maravilhoso e merece tudo de nós, porque Ele é Deus. Nesse trecho aqui, Paulo nos faz lembrar que não existe nada que um ser humano possa fazer para que Deus o ame mais. Não há nada que um ser humano possa cobrar de Deus. Não há nada que o ser humano possa ter diante de Deus para apresentar como mérito. Quando eu descia aquelas escadas lá do centro administrativo e dizia: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu fui um funcionário público bom, eu fiz projetos, eu trabalhei, eu honrei teu nome aqui. Era como se eu estivesse cobrando alguma coisa de Deus e eu estava orando de maneira errada. Porque tudo que eu deveria ter feito naquele dia era louvado a Deus e ter dito: Senhor, obrigado, porque eu sei que eu estou sofrendo agora, mas tudo está em tuas mãos, porque tu és soberano e tu és completo. Eu não conheço a tua mente, eu não sou teu conselheiro e eu não te dei nada para que tu me devas nada. Portanto, Senhor, o que tu estás fazendo, eu confio em ti. Eu agirei conforme a tua vontade e me submeterei à tua vontade. Essa era a única oração que eu poderia ter feito naquelas escadas, ainda que o meu coração estivesse doendo, ainda que eu estivesse me sentindo injustiçado pelas pessoas, eu jamais fui injustiçado pelo meu Deus. Tudo que Deus nos dá é de graça. A banda pode vir subindo, nós estamos partindo para o final.
A quarta coisa e última que Paulo nos apresenta aqui, que Paulo louva, é o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Ele diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não apenas algumas coisas, mas todas as coisas. Tudo pertence a Deus. Ele já havia deixado claro isso. Mas aqui eu quero me apegar quando ele diz: por ele são todas as coisas. Tudo o que existe, existe por ele. E tudo o que existe, existe para ele. Às vezes, as pessoas se esquecem do significado disso. Tudo o que existe, existe porque Deus permite, existe porque Deus é criador, existe porque Deus é Senhor. Tudo que há sobre a terra, tudo que é visível e tudo que é invisível, existe porque Deus disse: exista, haja, porque Deus criou pela sua palavra. E tudo que existe é para Ele. Portanto, tudo que existe é sustentado por Ele. E entender isso significa duas coisas. Primeiro, que não há outro em quem possamos confiar. Lá no Salmo 118, verso 8, ele diz: é melhor confiar em Deus do que no homem. Muitas pessoas têm colocado a sua confiança em outros homens. Muitas pessoas têm colocado a sua confiança em sistemas políticos. Muitas pessoas têm colocado sua confiança no dinheiro, no poder. Muitas pessoas têm confundido as coisas porque não conhecem o Deus a quem devem servir, porque não sabem que Ele é Criador, que Ele fez todas as coisas, porque não entendem que todas as coisas só existem porque Ele permite e porque Ele sustenta com suas próprias mãos. Isaías, lá no capítulo 40, pergunta: quem pode medir o universo inteiro com os palmos de sua mão? Quem pode pesar os planetas e estrelas como que numa balança de ourives? Isaías retrata a grandeza de Deus, a soberania, a perfeição, para que nós entendamos que o fato de aceitar que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, é o único caminho para entendermos tudo o que somos. O que eu sou como homem? Eu disse no início que Paulo apresenta o homem ao homem. Sim, me apresenta como pecador. Mas quando ele me apresenta aqui, ele diz: você, Josemar, você, Maria, você, José, você que está sentado aí, você, Paulo, Renato, Renata, Jennifer, seja lá quem for você foi criado pelas mãos de Deus. Portanto, a sua esperança está no seu Criador. Você que um dia foi chamado pelo nome de Deus, você que um dia ouviu a voz de Deus no seu ouvido, lhe chamando para fazer parte do seu reino, você que o conhece, sabe que só existe uma lei que vale a pena ser seguida, que é a lei de Deus. Você sabe que não há outro lugar para colocar a sua confiança que não no nosso Deus Criador e sustentador.
Por isso o cristão faz o que faz. Por isso o cristão é o que é. Porque é criação das mãos do próprio Deus. Porque tudo, todas as coisas são dele. Porque todas as coisas foram feitas por ele. Porque tudo que existe é para ele. Glória a Deus. É por isso que nós somos quem somos. É por isso que nós recebemos a misericórdia. É por isso que a sua graça se derrama sobre nós. É por isso que nós não fomos ainda destruídos. Porque Ele é Senhor. Aleluia. E sendo Senhor, Ele derrama o seu amor, a sua graça e tudo que somos. E para finalizar, Paulo diz: a Ele seja a glória para sempre. Amém. Não há outra forma de viver senão glorificando a Deus. E esse é o desafio da humanidade. Esse é o grande desafio da humanidade. Glorificar a Deus. A Ele seja a glória para sempre significa: não queira ser louvado pelo que você fez. Não queira ser reconhecido por quem você é. Não pense que você é poderoso por onde você está. Em tudo, em todas as coisas, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Então, se um dia você se perguntar de novo, se um dia você tiver dúvida sobre por que o cristão faz o que faz, por que o cristão vive como vive, por que algo mexe dentro de você que te inquieta diante do seu próprio pecado e diante do pecado da sociedade e do mundo, saiba, o que te incomoda é um Deus que precisa ser glorificado em todas as coisas que você faz. E a única razão verdadeira pela qual você age como cristão é para glorificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E se você entender quem é esse Deus Todo-Poderoso, você vai entender que vale a pena. O desafio de glorificar a Deus não é apenas o desafio de sairmos do centro do universo. É o desafio de destruirmos aquilo que pensamos que é o nosso universo e deixarmos Deus no centro de todas as coisas. Toda a glória seja dada a Deus para sempre, em tudo, em todas as coisas, em todo o tempo. Toda a glória pertence ao Senhor, Deus do universo. São essas as convicções que um cristão precisa ter. É isso que faz de você um cristão. O motivo certo para fazer o que você faz são as convicções que Paulo apresenta nesse pequeno louvor. As convicções de que só Ele é o Senhor.